Boa tarde, pessoal. Eu vou aqui explicar para vocês o segundo estágio, né, da liquidez da Ativos Coin. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é todo aquele desde que colocamos a moeda para alugar, passa pelo sistema de gás, cai no cartãozinho lá e ele vai para o banco inteligente. Esse é o primeiro estágio. E agora a gente vai para o segundo estágio da liquidez, que é a transferência do saldo do banco inteligente para o PBank, tá certo? Como é que vai funcionar essa questão? Vamos imaginar que você tem R$ 1.000, tá certo? De crédito lá no banco inteligente. Então eu vou colocar ele aqui, ó, tá certo? Vou preencher somente o valor, R$ 1.000, tá certo? Automaticamente o sistema já vai fazer o cálculo para mim aqui. Então como é que vai funcionar? Todos os dias vai cair 2% lá para o PBank, tá certo? Então, no primeiro dia caiu R$ 20. No segundo dia caiu 19,60. Por quê? Porque quando ele caiu R$ 20 no primeiro dia, vai ser 1.000 menos 20. Então vai ter só 980. 2% de 980, 19,60. E assim vai, tá certo? Nesse outro quadro aqui, vocês vão ter um parâmetro por semana. Então, na primeira semana caiu 131, na segunda semana 114, na terceira semana 99. Só que você pode usar o próprio dinheiro que caiu no PBank para reinvestir na taxa de gás. Aí entra aquela porcentagem que o Pedro falou: 70% reinveste, 30% você utiliza. Como é que ficaria essa questão? Eu vou colocar aqui, ó, percentual reinvestido. Eu vou colocar o percentual que eu quero reinvestir. Vamos usar os 70% que foi a orientação do Pedro. Automaticamente vocês veem que o sistema já novamente preenche para mim. Então só preciso preencher dois campos: o valor que eu tenho no banco inteligente e o percentual que eu quero reinvestir. Então como é que vai funcionar? Se na primeira semana caiu para mim 131,87, tá certo? E eu vou investir 70%, então 70% de 131, 92 e 31. Esse valor aqui, quando ele cair no PBank, eu vou transferir ele lá para o pagamento da taxa de gás no Copay Digital, tá certo? Então vou usar ele para sacar moeda. Quando eu faço isso, ele vai gerar um limite de crédito. Então ele vai gerar para mim R$ 369,25. Esse valor vai ser adicionado aqui, ó, no oitavo dia. Por quê? Porque ele não demorou uma semana para me gerar isso daqui. Não foi isso? Então, o que que acontece? Ele demorou uma semana para me gerar 131. Desses 131, aqui no oitavo dia, eu vou ter, no lugar de ter 885,84, eu vou ter 1.237,37. Por quê? Porque é o saldo que já tinha adicionado do novo limite de crédito. Então, a gente vai fazer isso, ó, ao longo das semanas. Ah, Will, e onde é que está os 30% que eu vou poder gastar? Tá aqui, ó, para uso. Esse para uso aqui é o valor dos 30% que eu vou ficar para mim. Então, assim, na primeira semana caiu no meu PBank 131,87. Eu joguei 92,31 para a taxa de gás, consequentemente 131 menos 92,31 ficou para mim 39,56. Para vocês terem noção do impacto disso, ó, ao longo de um ano, aqui ó, 52 semanas, tá certo? Vai ter caído para mim esse valor. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito bom pra gente, tá certo? Pra gente. Como o Pedro falou, realmente está todo mundo milionário. É só a gente ter um pouquinho mais de paciência e utilizar, né, a matemática ao nosso favor, entendeu? Se eu quiser reinvestir 100%,
Aí você bota aqui, ó, 100%. E aí no final eu vou ter, certo, uma grande quantia de dinheiro. Entendeu? Então assim, só vai caber a gente, tá certo? Fazer esse cálculo e saber reinvestir. E se eu não quiser reinvestir nada? Bem simples. Você vai ter esse valor aqui ao longo de um ano, entendeu? Então assim, gente, pra gente, fora o saldo, claro, do Banco Inteligente, ó, tem 1.000 aqui. Por que que eu só recebi esse valor aqui, 999,35? Porque tem diferença, tá certo? Fora que você ainda vai ter custo se você quiser transferir para outras pessoas. Então, assim, sai muito mais vantajoso para a gente fazer um cálculo de reaplicação, né? E o ideal, você faz a aplicação de acordo com o que você deseja, né? Se você precisa de 50%, mas assim, é muito vantajoso a gente colocar 70%, entendeu? Muito vantajoso mesmo. Então, assim, quando vocês forem preencher essa planilha, sempre se atentem somente ao valor do PBank ou do Banco Inteligente e o percentual que vocês querem reinvestir, tá certo? E aí, essa coluna para uso é o que vocês vão ter por semana, tá certo? Só isso. Bem simples, bem prático. Pode parecer um monte de número aqui, mas se vocês fizerem só isso, preencher o valor que vocês têm no Banco Inteligente e o percentual que vocês querem reinvestir, esse é o valor que vocês vão ter para uso. Isso, tá certo? Se o percentual for de 2% ao dia. À medida que o percentual muda, todos os valores mudam com ele, tá certo? Então, assim, quando a gente começou com 2%, vai ficar assim, tá certo? Então, se atentem somente ao campo valor e o campo percentual reinvestido, ele está em cinza, que é para focar nisso, tá certo? E estamos ricos já. Vamos aí só ter sabedoria, né, para fazer esse reinvestimento, que vai ser muito, muito, muito melhor para a gente, tá certo, pessoal? Então, assim, eu espero que ajude. Fiquem todos aí com a graça de Deus.